Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei em qual momento essa mensagem vai chegar até a sua casa, até o seu tablet, até o seu celular, mas a minha oração é que esse bate-papo aqui, ele venha edificar a tua vida, venha edificar a tua história, venha te encorajar, porque eu estou aqui por causa de um encorajamento e muitas vezes, vou te falar, hein? A gente recebe encorajamento das pessoas, mas a gente esquece que a própria palavra de Deus, ela tá cheia de encorajamento. E hoje, antes de passar por aqui, o Senhor tocou muito forte ao meu coração, né? Para compartilhar com vocês. Sabe, eu tenho aprendido que muitas vezes a gente despreza aquilo que Deus colocou no nosso coração. Eu não sei se você já fez isso, mas você já se sentiu tão pequenininho a ponto de achar que aquilo que você tinha na mão era tão insignificante? Pois é, eu confesso para vocês que ao longo da minha vida, muitas vezes eu achei que aquilo que o Senhor tinha colocado nas minhas mãos era muito pequeno. E por ser muito pequeno, quem é que ia ver? Quem é que ia ouvir? Né? Quem é que ia parar para dar atenção? Ainda mais hoje em dia, né? Que a gente passa por aqui no YouTube, passa nas outras redes sociais e existem tantas pessoas mais capacitadas que a gente, né? Com aparelhos muito melhores do que a gente. E não vamos ser hipócritas, né? A verdade é que às vezes a gente se compara sim, a verdade é que às vezes a gente se sente inseguro sim, a verdade é que às vezes a gente se sente pequeno sim, né? Eu dou muito glória a Deus porque em todas as minhas crises, como eu precisei passar diante de Deus para Deus estar ali, ó. Vai, seja forte, seja corajosa, vai, faz o que eu te mandei. Por quê? Porque eu sou insegura, né? Porque muitas vezes eu deixo a minha vulnerabilidade ser maior do que aquilo que Deus coloca dentro do meu coração. E eu tenho certeza que muitos que estão assistindo também se sentem assim, né? A gente meio que é tão espremido todos os dias a ser o tal, né? A ter que demonstrar toda uma performance, uma fortaleza, que muitas vezes a gente acaba se escondendo. Então tem coisas que Deus fala pra gente fazer, a gente fala, eu não vou fazer, a gente vem com aquela falsa humildade, né? Eu não vou fazer não porque eu acho que não é Deus que tá mandando não. Tem gente muito melhor do que eu para fazer isso. Só que Deus tem me feito ver, né, que tem coisas que ele vai usar a gente. Existe um público, às vezes, que quem vai alcançar é a gente. E muitas vezes a gente, por se diminuir, por se esconder, por não valorizar aquilo que Deus coloca nas nossas mãos, a gente se esconde e deixa de alcançar aquele público que às vezes está precisando ouvir ou está precisando daquilo que você sabe fazer. E tudo aquilo que a gente faz é diferente, não é? Então a gente precisa tomar coragem para ser aquilo que Deus nos chamou para ser. E é interessante porque esse vídeo ele vai falar sobre exatamente a identidade, né? E o quanto a gente precisa saber quem a gente é nele para poder fazer aquilo que ele colocou nas nossas mãos para fazer. Porque aquilo que ele colocou nas nossas mãos para fazer, nenhuma outra pessoa vai fazer, ainda que seja simples, sabe? Às vezes a gente foca tanto no resultado que a gente esquece que não é pelo resultado, mas é pelo propósito, né? É melhor a gente não ter tanto resultado, digamos assim, mas esse resultado que o mundo impõe, tá? Fazendo a vontade de Deus, do que às vezes a gente ter muito resultado numa coisa que Deus não mandou a gente fazer. Então Deus ele tem trabalhado muito na minha identidade, sabe? Nessas áreas em que muitas vezes a gente é resistente ao que Ele nos pede para fazer. E na semana passada, Deus ele me tocou muito profundamente numa palavra que está lá em Mateus 4, que fala sobre a tentação de Jesus. Eu sei que é um texto bastante conhecido,
né? E a gente está cansado de trazer ele muitas vezes para as nossas reflexões, para as nossas devocionais, para as pregações. Mas a maneira que o Espírito Santo ele falou comigo foi muito diferente de todas as vezes em que eu li esse texto. Eu tenho várias marcações da minha Bíblia sobre esse texto, mas dessa vez o Senhor falou diferente. E uma das coisas que Deus deixou muito claro no meu coração, né, é que o nosso maior inimigo que a gente precisa vencer somos nós mesmos. E por quê? Porque o que acontece? Às vezes a gente cria coisas na nossa cabeça que nem está acontecendo, mas a gente acha que está acontecendo. Então, através daquelas fortalezas, né, que fica ali na nossa cabeça, a gente acaba muitas vezes não sabendo quem a gente é. Eu sei que a gente ouve muitas coisas das pessoas, né? Eu sei que hoje em dia a gente vive uma era que todo mundo se acha no direito de ser juiz de todo mundo. Isso acontece. Mas eu percebo também que a nossa mente, muitas vezes, ela está condicionada a se permitir ser essa pessoa levada por aquilo que a gente acha que o outro está pensando. E a gente vai deixando de fazer as coisas. A gente vai deixando de cumprir o nosso propósito. Por quê? Porque a gente está preocupado com aquilo que a gente acha que está acontecendo e muitas vezes não está. Então, eu queria compartilhar com vocês essa palavra, tá? Eu vou ler um pouquinho e a gente vai conversar um pouquinho. A vantagem de estar aqui é que você pode ser mais profundo, né? Você não precisa ficar tão preocupado com o tempo, né? E o desejo do meu coração é que você fique até o final. Mateus 4 diz assim, ó. Vou ler até o 9. Diz assim, em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, teve fome. O tentador veio e lhe disse, se você é filho de Deus, ordene que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, as Escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa até o ponto mais alto do templo e disse, se você é o filho de Deus, salte daqui, pois as Escrituras dizem, ele ordenará aos seus anjos que o protejam, eles o sustentarão com as mãos para que não se machuque o pé em alguma pedra. E Jesus respondeu, as Escrituras também dizem, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Em seguida o diabo levou-o até um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória. Eu lhes darei tudo isso, declarou, basta ajoelhar e adorar-me. E aí Jesus respondeu, saia daqui, Satanás, pois as Escrituras dizem, adore o Senhor seu Deus e sirva somente a ele. Então o diabo foi embora e os anjos vieram e serviram Jesus. O que essa palavra falou no meu coração? Claro que ela fala da importância da gente saber a palavra de Deus, porque muitas vezes o diabo usa a própria palavra para a gente, né, ali fazer algumas coisas, então a gente precisa ter discernimento espiritual. Mas acima de tudo, nesse dia que eu li essa palavra, Deus falou para mim que a gente precisa estar submisso à vontade de Deus e principalmente saber quem a gente é nele. E eu vou compartilhar com vocês aquilo que eu escrevi. Antes de iniciar o seu ministério na terra, Jesus precisou vencer a tentação. E é interessante que o diabo tentou Jesus, mas Jesus resistiu usando a palavra. Isso me ensina que mais do que usar a palavra para resistir, o coração de Jesus era um coração submisso a Deus. A palavra diz que a tentação vem dos nossos próprios desejos que nos seduzem e nos arrastam. E o diabo muitas vezes ele vai usar isso, mas é a nossa confiança e identidade em Deus que nos garante a vitória. Será que a gente sabe quem a gente é em Deus? Será que a gente já aceitou o perdão? Né? Ou será que a gente vive ainda carregando tantas coisas que Deus já tirou? E durante todo esse processo, né, que Deus ali estava ministrando no meu coração, ele ainda colocou, né, no meu coração o seguinte,
que durante o chamado de Jesus, certamente haveria necessidade, desejo de fazer como quer e atrair a glória para si. É onde muitas vezes a gente é tentado, né? Só que foi necessário Jesus primeiro vencer ele mesmo. Jesus era Deus, 100% Deus, mas ele também era 100% homem, né? Jesus, ele iria passar por um processo. Jesus, ele iria estar ali diante das pessoas, né? Sendo espremido pelas pessoas e muitas vezes sendo tentado a fazer o que as pessoas queriam que ele fizesse. Mas se você para olhar todos os evangelhos, a gente percebe um Jesus que, apesar de ser Deus, submisso ao que Deus queria, né? Submisso ao que o Pai dele direcionava, né? Então, o que eu fui percebendo nessa palavra? Que muitas vezes, né, quando Deus ele vai fazer algo através da nossa vida, e isso pode ser em todas as áreas, a gente precisa antes ser forjado nele. Por quê? Porque durante esse processo, seja ministerial, seja de um trabalho, seja qualquer coisa que a gente vai fazer, porque a gente também tem que parar de espiritualizar só aquilo que acontece dentro da igreja, né? A nossa vida ela é espiritual. Todas as áreas da nossa vida, ela é espiritual. Então, antes, né, da gente fazer algo grande, né, antes da gente assumir algo, né, um cargo, seja o que for, uma liderança, Deus ele precisa primeiro forjar o nosso caráter, nos fazer passar por um processo de principalmente aprender a vencer a si mesmo, a vencer as nossas próprias tentações, a sermos submissos àquilo que Ele mandou, porque durante esse processo a gente vai passar por situações, seja necessidade, seja o desejo de ser ousado, porque a multidão vai te espremer a ser ousado. Se tu é filho de Deus, faz mesmo, faz tudo que Deus está te mandando fazer. Mas será que tudo aquilo que a gente está fazendo é porque Deus mandou, é porque a multidão está ali gritando? E é interessante que essa mesma multidão que grita para você fazer, vai ser a mesma multidão que muitas vezes vai te criticar, vai te cancelar por um erro ou uma queda. Tá entendendo por que é importante a gente se submeter a Deus, né? Trabalhar essa identidade em Deus, saber resistir àquilo que muitas vezes a gente carrega dentro do nosso coração, a gente precisa ser liberto disso, né? Outra coisa que a gente também pode cair é quando as coisas começam a dar muito certo, a gente querer atrair a glória para a gente, quando a glória é para o Senhor, né? Então, muitas vezes, né, Deus ele vai permitir alguns desertos na nossa vida e, inclusive, vai permitir até que o diabo venha nos tentar. Para quê? Para que a gente possa perceber aquilo que está dentro do nosso coração, né, e lidar com aquilo, vencer aquilo, né? Eu até coloquei aqui que o nosso maior inimigo talvez nem seja o diabo, pois ele só vai até onde Deus permite e ele só consegue atuar onde existe brecha. Ou seja, o nosso maior inimigo somos nós mesmos e os desejos do nosso coração. E é aqui que a gente precisa vencer. Nós podemos trazer o reino para a nossa vida em todas as áreas. Tudo aquilo que Jesus nos entrega não tem a ver conosco, mas tem a ver com o próximo. Sabe, a gente vive uma era que muitas vezes a gente quer atrair glória para a gente, né? O que os outros vão pensar da gente, né? Às vezes não é nem glória, mas às vezes a gente deixa de fazer também porque o que os outros vão pensar. E se eu agir dessa forma, o que a pessoa vai pensar, o que o outro vai falar? E aí a gente vai deixando passar, porque a gente está nesse lugar ali ainda de necessidade de aprovação, de necessidade que as pessoas enxerguem o que Deus enxergou. Só que muitas vezes eu e você, a gente não enxerga aquilo que Deus já enxergou na nossa vida, né? Então essa palavra ela veio para me encorajar, e a minha oração é que eu também encoraje você, né? Eu fiquei até empolgada, mas porque realmente foi algo que abriu muito os meus olhos, né? E mais uma coisa que eu anotei aqui foi que Jesus é a resposta. E depois dele, e através dele, seus discípulos também se tornaram resposta para muitas pessoas, né? Porque quando Jesus foi, os discípulos que continuaram a obra, né?
E ser discípulo também implica em o quê? Se resolver, né? Eu penso muito em Pedro. Pedro, quando começou a seguir Jesus, ele era de um jeito. Quantas vezes eu sou igual Pedro, impulsiva? Pode não parecer, mas eu sou. Né? Eu tiro minhas próprias conclusões, tem coisas que eu não quero, né? E como é importante caminhar com Cristo, olhar para Cristo, ver como Cristo age para que a gente também venha agir. Isso é lindo, né? Porque Jesus, ele chama, né? Larga tudo e siga-me. Né? Então, antes de fazer algo, veja como eu faço. Aprenda comigo, né? Para a gente não cair no engano, né? De ser ali tentado nessas 3 esferas da nossa vida, né? Muitas coisas, elas ainda não aconteceram com a gente por causa do nosso próprio coração. Pois é, né? Ainda não vencemos a nós mesmos e, consequentemente, não conseguimos vencer e executar o que precisamos. E aí, o que acontece? O inimigo cria estratégias bem eficazes para aprisionar as pessoas, ou seja, nos aprisionar. Ele cria uma distorção da palavra, um amor distorcido, né? Então, a gente acha que eu sou amada quando eu sou bonzinho, quando eu estou acertando. Quando a gente erra, a gente tem dificuldade de aceitar que a gente é amado, né? Quando a gente carrega alguma culpa, a gente esquece que Jesus já levou com ele toda essa culpa. Então, às vezes, a gente começa o quê? Ser provado na nossa identidade, né? Se eu sou filha de Deus, por que eu estou passando por isso? Se eu sou filho de Deus, por que eu tenho necessidade disso? E a gente vai ali, né? Alimentando. E muitas vezes a gente também entra nessa questão, né, da promessa de honras e glórias e aprovação dos homens. Então aquilo que eu fiz não teve nenhum elogio, então não vou fazer mais, né? Então você começa a se tornar o quê? Escravo daquelas opiniões e você não continua, não persevera, não permanece. Por isso precisamos vencer o mundo. Construir um novo caminho, mudar a mentalidade e vencer a si mesmo. O problema de Deus e a humanidade nunca foi prosperidade, conquistas, criatividade. Deus deu ao homem o poder e a capacidade de governar. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. O problema passou a ser problema quando o homem parou de buscar a Deus e tornou-se Deus de si mesmo. O problema passou a ser problema quando o homem passou a depender das coisas no lugar de depender de Deus. O problema foi quando o homem colocou no seu poder, na sua força, a dependência, né? Então o problema, na verdade, foi quando o homem esqueceu do Criador e ele se achou autossuficiente e quis ser adorado. Então, queridos, esse vídeo ficou longo, porque marca esse meu retorno de estar compartilhando com vocês aqui um pouquinho da palavra, mas também ele precisava ser profundo, né? Para que a gente pudesse, junto aqui, continuar pensando. Eu já estou pensando desde semana passada, mas que você começasse a pensar sobre como que tem sido a sua vida, né? Sobre aquilo que Deus tem colocado na sua vida. Será que não está na hora de vencer esses próprios inimigos e entender que o Senhor é Deus, que Ele te ama, né? E que aquilo que Ele colocou nas tuas mãos, ainda que seja pequeno, quando a gente caminha com Ele, quando a gente depende dEle, Ele faz a gente alcançar. Então, que Deus possa te abençoar com essa palavra. Espero que você tenha chegado até aqui o final. E eu pretendo voltar aqui semanalmente, sempre trazendo algo para vocês. Não sei se sempre vai ser assim, nessa mesma pegada, mas a minha intenção realmente é compartilhar com vocês aquilo que Deus tem falado comigo, né? E que a gente possa vencer junto. Amém? E que Deus te abençoe.